Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Igreja Açores. Neste programa vamos conversar com Guido Pacheco, como prometido, ele que é o presidente da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Brampton, no Canadá, e que ele e toda a Irmandade viveram uma experiência inesquecível nas festas do Senhor Santo Cristo. Mas antes, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Uma semana depois das festas em São Miguel, é vez da Ouvidoria de Santa Maria celebrar as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este domingo, um programa mais pequeno e ajustado à realidade mariense, adiantou ao Igreja Açores o ouvidor Padre Rui Silva. O programa da Festa do Santo Cristo dos Milagres na Ilha de Santa Maria tem duas partes, como sempre, que é a parte religiosa e a parte profana, como costumamos a dizer. A parte religiosa tem sábado a missa, e depois com a procissão da mudança da Igreja Matriz para a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias. No domingo temos a missa de festa na Igreja de Nossa Senhora das Vitórias e depois segue-se a procissão do Senhor Santo Cristo. O programa profano é composto por desde cantigas ao desafio, folclore, filarmónicas e grupos musicais. Essencialmente o programa das festas do Senhor Santo Cristo é este. É um programa mais pequeno, mas também ajustada à nossa própria realidade. Uma festa criada há 53 anos, numa altura em que os fiéis não tinham facilidade em deslocar-se a São Miguel para pagar as suas promessas ao Senhor Santo Cristo. Os marienses vivem esta festa com fé, com alegria, com esperança, com muita confiança. E é sempre bom lembrar que esta festa esta festa já tem sensivelmente 53 anos de idade e começou com um grupo de terceirenses e um grupo de micalenses que, face às suas dificuldades económicas e também nas dificuldades em deslocarem-se à Ilha de São Miguel para pagarem as suas promessas, então começaram cá a fazer a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Claro que hoje as facilidades são outras, mas mesmo assim o povo mariense vive sempre esta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres com muita fé e muita esperança, confiança e alegria acima de tudo. Uma festa que também será presidida pelo Bispo Dom Armando, que visita pela primeira vez a Ilha do Sol. A visita de Dom Armando, em primeiro lugar, alegra-nos, porque é também a primeira vez que Dom Armando vem à Ilha Mãe dos Açores. A primeira ilha, a ilha mais velha de todas, a irmã mais velha de todas as outras ilhas. Por isso, a alegria é dobrada, digamos assim, porque muito nos alegra a sua presença, porque ele também não conhecia a ilha. Ainda ontem esteve com os jovens que se vão crismar hoje, sexta-feira. Por isso, a sua presença é sempre bem-vinda e é sempre uma alegria da nossa parte ter o nosso pastor. Eu costumo dizer que tudo o que é nosso é bom. Portanto, se Dom Armando é o nosso bispo, é sempre bom, a sua presença é sempre boa entre nós. E julgo que as pessoas estão entusiasmadas, estão curiosas. Ainda hoje perguntaram-me se era o Sr. Dom Armando que ia celebrar a festa do Santo Cristo, porque há algumas pessoas que querem ouvir as suas homilias, porque adoraram as suas homilias na festa do Santo Cristo dos Milagres. Por isso eu julgo que há sempre umas particularidades, e essas particularidades é que nos fazem viver esses instantes que nos são dados, esses instantes da fé. A festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres é ainda celebrada na Ilha Graciosa, em São Jorge, nas Flores e na diáspora açoriana. Assinala-se este domingo o 57º Dia Internacional das Comunicações Sociais. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor, é o apelo do Papa Francisco na sua mensagem para este dia. Uma mensagem que acompanha a sequência de anos anteriores e que é uma tentativa de amenizar o ódio das redes sociais e das fake news. Realmente, tudo tem que partir do coração e não com agressividade. Portanto, eu entendo muito esta mensagem do Papa, numa altura em que há grande agressividade, mesmo nas redes sociais, com muitas falsidades, fake news, etc., e as pessoas a tratarem-se mal. Eu vejo muito esta mensagem, não só uma espécie de purificação do próprio jornalista, não é, para que fale a verdade, mas com o coração na sua investigação e no seu trabalho, mas também algo
que é dirigida a toda a gente, porque, como diz a mensagem, basta amar bem para dizer bem. Portanto, ele até diz que é uma espécie de um antídoto contra a crueldade, que não é só uma questão de etiqueta, mas é um antídoto contra a crueldade. É algo que este comunicar cordialmente é algo que diz respeito a todos. Cônego Ricardo Henriques, responsável pelo Serviço Diocesano da Comunicação, destaca ainda a fundamentação bíblica. Quando a mensagem faz referência ao episódio dos discípulos de Emaús, onde o próprio Jesus se coloca a caminhar com esses discípulos e ao falar de si não se impõe, mas propõe-se. Fala com o coração. Jesus ressuscitado fala aos discípulos de Emaús com o coração. Propõe-se e não se impõe. Para quê? Para que eles possam compreender em profundidade aquilo que aconteceu com a sua pessoa relativamente à sua paixão, que era a desilusão que eles tinham na altura. Falar com o coração, inclusive é dentro da própria Igreja, acrescenta. Essa mensagem também faz referência ao falar com o coração no processo sinodal. Quer dizer que em todos os lugares onde estamos na Igreja e o modo como estamos na Igreja faz com que haja esta capacidade de falar com o coração e também de saber escutar com o coração. Uma coisa leva à outra, necessariamente. Isto é um modo de falar e de estar de acordo com o estilo de Deus. É assim também que a Igreja se constrói no Espírito Santo. E até é uma maneira também de desarmar os ânimos e promover também a paz, como diz a mensagem, porque esta paz é muito necessária e nós sabemos bem que ela está no coração da Europa e ela também é muito necessária e toda a comunicação naturalmente é bom que seja promotora da paz. A mensagem para este 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais foi publicada pelo Papa Francisco a 24 de janeiro. Levanta-te, a tua vida é um dom. É o tema da Semana da Vida que termina este domingo, 21 de maio. O Serviço Diocesano da Pastoral Familiar recebeu os conteúdos do Secretariado Nacional e distribuiu por todas as 17 ouvidorias, garantiu ao Igreja Açores Anita Dias. Já foi reenviado por nós a todas as 17 ouvidorias para chegar a todas as paróquias. Este programa consiste numa série de atividades online, como, por exemplo, a recitação diária do terço feita por vários movimentos ligados à família e uma série de sugestões de atividades para serem desenvolvidas em família, como reflexões, jogos, para criar momentos de qualidade em família. Portanto, todas estas atividades e sugestões também estão a ser colocadas diariamente no site do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, na sua página do Facebook, bem como na nossa página do Facebook. Portanto, quer isto dizer que todos podem acompanhar e participar nestas atividades que estão a decorrer e como ter acesso às diferentes sugestões de atividades que são colocadas diariamente. A responsável pelo Serviço Diocesano da Pastoral Familiar destaca a celebração deste domingo na paróquia da Ponta Garça. Na ouvidoria de Vila Franca do Campo, em Ponta Garça, mais concretamente, vai celebrar-se no próximo domingo, dia 21, a Festa da Família, com uma celebração eucarística às 16 horas, portanto às 4 horas da tarde, seguida de animação e convívio com e para as famílias. Se me permite, gostaria de deixar aqui o convite a todas as famílias que queiram deslocar até Ponta Garça no próximo domingo e connosco celebrar a família. Na passada quarta-feira, dia 17 de maio, decorreu online a reunião do primeiro Conselho Pastoral da Família com a participação do Bispo Dom Armando Esteves Domingues. Desde há 3 anos temos vindo a realizar reuniões via Zoom com os representantes das várias ouvidorias, das 17 ouvidorias, dos casais, dos parcos, para partilha de experiências, de como podemos desenvolver e como estamos a implementar as atividades da pastoral familiar. Este ano, para além desta reunião, que já foi realizada em fevereiro, houve a vontade de realizar um conselho, que teve lugar no passado dia 17, com o objetivo de informar e formar sobre como podemos começar a dar os primeiros passos na implementação dos itinerários catecumenais para a vida matrimonial.
Portanto, são membros deste Conselho, para além da nossa equipa diocesana, os representantes das 17 ouvidorias e os casais de ligação, os representantes diocesanos do CPM, os representantes dos movimentos da família ativos na Diocese, o Encontro Matrimonial, as equipas Nossa Senhora e Movimento Esperança e Vida, e o nosso bispo, claro, o Sr. Dom Armando. O bispo de Angra, que foi o orador do encontro, e deixou um documento com diretrizes práticas de como dar os primeiros passos. Devo dizer que foi muito interessante, porque ele, para além de ser muito conhecedor do documento e de nos dar assim uma leitura muito breve e prática do documento, deu-nos sugestões muito simples de como podemos começar a implementar facilmente, desde sugeriu-nos algumas experiências piloto que também já ficaram registadas e que nós apreciamos bastante e realmente sugestões de atividades como podemos ficar mais próximos dos outros, através de visitas, de enviar pequenas mensagens, situações concretas, passando pela até formação de equipas, porque realmente nós temos cada vez mais que deixar de ser uma igreja de capelinhas, digamos assim, e trabalharmos em sinodalidade e realmente estarmos todos juntos com objetivos comuns. Encontrar estratégias para acabar com os abandonos pós-batismo ou pós-matrimónio, manter as famílias próximas depois dos sacramentos é o principal objetivo deste documento prático. No fundo, famílias que acompanham outras famílias. Foi promulgada esta semana a lei da eutanásia. Depois de alguns anos de avanços e recuos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se constitucionalmente obrigado a promulgar o diploma que, para Maria do Céu Patrão Neves, membro da Comissão Nacional de Ética, cingiu-se à esfera política sem responder às entidades competentes. O diploma nasce na Assembleia da República e fica no circuito essencialmente político. Os deputados não concordarão com esta minha apreciação, mas a verdade é que nós verificamos que os pareceres às entidades civis competentes em determinadas áreas específicas, nomeadamente o Conselho Nacional de Ética, esses pareceres foram pedidos, mas parece que foi uma mera formalidade, porque a verdade é que as recomendações emitidas por estas várias entidades competentes em matérias específicas não foram acolhidas pelos deputados. Por isso, não houve efetivamente um reflexo daquilo que são as recomendações de representantes da sociedade civil no próprio diploma. A professora de Ética destaca 2 problemas graves neste diploma. Um primeiro que tem a ver com a possibilidade de acesso a cuidados paliativos por parte de pessoas que solicitem a eutanásia, quando nós sabemos que atualmente no nosso país apenas 30% das pessoas que carecem de cuidados paliativos têm efetivamente acesso. Ora, parece que desta forma, eu não acredito que tenha sido a intenção do legislador, mas é o que está na letra da lei, pedindo a eutanásia, tem-se efetivamente acesso aos cuidados paliativos. Isto implica uma discriminação nos pacientes que precisam de cuidados paliativos e até, a limite, absurdo, é verdade, mas quase um encorajamento, parece que é necessário solicitar a eutanásia para conseguir ter cuidados paliativos que todo o português, em condição de os receber e necessidade de os receber, deveria ter acesso. O segundo problema prende-se com o médico orientador. Tem a ver com o facto de esta lei ser estruturada ao abrigo do princípio da autonomia individual e quando lemos a lei verificamos que afinal o médico orientador, que até pode nem sequer ser conhecido por parte da pessoa que solicita a eutanásia, é esse médico orientador que vai tomar as grandes decisões e todas as decisões ao longo do processo, sendo particularmente chocante o facto de, no momento em que a pessoa vai ser eutanasiada e deverá certamente querer rodear-se das pessoas que são efetivamente significativas para ele, vai ter que pedir autorização ao médico orientador para que essas pessoas que para si são importantes possam estar presentes. Por isso, isto é de um paternalismo atroz e anacrónico e claramente uma contradição da própria lei. Uma lei criada através de pensos rápidos, diz Patrão Neves. Andou no tal circuito político de onde nunca se
saiu num circuito vicioso político, com sucessivas emendas, pequenas correções, atrevo-me a dizer pequenos pensos rápidos para o que carecia de uma intervenção muito mais vasta, e por isso sofre de falta de coerência, de falta de articulação, o que é normal porque os senhores deputados, em vez de pegarem na lei de uma ponta à outra e procurarem produzir um documento coerente, foram fazendo pequenas acrescentes, pequenas emendas que criam às vezes mais problemas do que resolvem problemas já existentes. E falando de problemas já existentes, este será o último aspecto, numa semana em que ficámos a saber que o número de portugueses sem médico de família continua a aumentar, os nossos deputados estão muito mais centrados em fazer legislação para algum caso pontual, em vez de cuidar daquilo que são as necessidades de saúde do povo português. As pessoas não querem morrer, querem viver, desde que tenham condições para tal. Maria do Céu Patrão Neves garante que devem ser essas as condições que devem ser prioritárias pelos governantes e pelos profissionais de saúde. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Horizontes de Glória é um filme de Stanley Kubrick, feito no ano de 1957. Trata-se, como é norma na filmografia do realizador, de uma obra-prima, no caso, uma denúncia dos mecanismos da guerra. Como a ambição dos líderes militares se considera muitas vezes a vida dos que lutam as batalhas. O personagem principal é representado pelo ator Kirk Douglas, o coronel Dex do exército francês. Enquanto à sua volta os outros tentam acumular galões e medalhas, ele esforça-se por ser justo e combater a corrupção das altas hierarquias. Filmado com precisão, Horizontes de Glória é uma desconstrução do filme de guerra, apresentando traços originais do que constitui o heroísmo. Não é só na frente da batalha que se pode demonstrar coragem e patriotismo. Patriotismo que sofre uma análise que se reflete na magnífica cena final. Se como seres humanos somos todos iguais, que sentido tem o ódio entre os povos? Este momento, que encerra o filme, é um dos mais belos da história do cinema. Não faz sentido revelá-lo aos nossos espectadores, seria inconveniente fazê-lo. Mas basta dizer que a humanidade nele expressa é de uma beleza tão sublime que desafia qualquer descrição. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores, como prometido, na semana a seguir às festas do Senhor Santo Cristo, tínhamos prometido este convidado. Falo de Guido Pacheco, ele que é o presidente da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton. Ele já esteve neste programa, já foi nosso convidado, mas para reportagem. Agora sim vamos conhecer um pouco mais do trabalho desta Irmandade que surgiu há 18 anos em Brampton, no Canadá. Olá Guido, obrigada por estar connosco. Antes de passarmos à história desta Irmandade, como é que está o seu coração por estes dias? Isto porque esta entrevista está a ser gravada no sábado das festas do Senhor Santo Cristo, porque vai para o ar só na próxima semana, mas estamos no coração das festas e a ter esta conversa. Como é que está o seu coração? O meu coração está cheio de amor e cheio de calor, um calor especial, um calor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É um grande privilégio estar aqui no meio de todos, mas especialmente com o nosso querido Santo Cristo dos Milagres. Como é que tem sido, vamos agora sim viajar no tempo, como é que era celebrado o Senhor Santo Cristo dos Milagres antes, ou seja, há mais de 18 anos até ser criada esta Irmandade? Já havia manifestações também no Canadá, em Brampton, ou foi a Irmandade que iniciou estas celebrações? Isso foi anunciado por mim há 18 anos. Isso começou a ideia dos nossos padres, da nossa igreja, de Nossa Senhora de Fátima, onde há 25 anos eu tive um grande problema, fiquei paralisado e durante esses 5 anos eu fiquei muito amigo e também familiar meu do Padre Agostinho, que era reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo,
E durante aqueles 5 anos depois de ter esse problema, ele telefonava-me, foi-me ver várias vezes ao hospital, que eu estive no hospital quase à volta de 5 meses, e completamente paralisado do lado direito, e os doutores especialistas disseram que a mim e a minha família que não ia passar mais do que eu tinha. E a força do Monsenhor, as palavras do Monsenhor a respeito do Senhor Santo Cristo, aí é que começou a minha grande fé com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Depois de 3 anos ou 4 anos, comecei a ficar melhor. E o Monsenhor convidou-me para vir cá, levar a segunda vez o andor do Senhor Santo Cristo. A fé, então, aí é que arrebentou. Aí é que existia o meu corpo, a minha alma, o meu coração, o meu juízo, foi tudo ao Senhor Santo Cristo. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, o nosso padre, os 2 padres que estavam lá, convidaram-me para estar à frente da Irmandade do Senhor Santo Cristo. E aí é que começou as raízes, vamos lá dizer, dessa Irmandade, desta grande Irmandade, que é uma Irmandade familiar. A gente trabalha juntos. Vai outro. Não há presidente, não há vice-presidente, tesoureiro, não há nada. É uma família completa. É aí que a gente trabalha juntos e é aí que a gente temos hoje uma Irmandade como deve ser. Surge do seu percurso de vida, esta Irmandade, do seu trajeto mais pessoal, mas como é que facilmente conseguiu tantos irmãos para esta Irmandade? É a vontade que naquele tempo, há 18 anos, a gente criamos uma coisa superior a todas as coisas que fazíamos na nossa igreja. E o povo, a gente, graças a Deus, temos muitos açorianos na nossa cidade de Brampton, e comecei a trabalhar com certas pessoas, com certa idade, e depois daí foi criando para os mais jovens, e hoje a gente tem mais ou menos metade da nossa Irmandade é de jovens de 25 a 30 anos, porque eu tenho sempre essa ideia, porque se não for eles, eles não é que não vão, eles têm que continuar essas tradições e eles têm que saber o trabalho que dá para fazer essas festas, e assim é que está acontecendo. Mas uma Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres move-se a fé. Como é que se passa a fé, apesar dela já estar em nós, mas como é que se passa o culto ao Divino e ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, as gerações que, provavelmente alguns, é a primeira vez que cá estão e que veem o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Como é que se consegue passar isto para os mais jovens? Eles têm que vir fazer parte da Irmandade. Eles têm que trabalhar com a gente. Eles têm que ver a fé de roda deles. Eles têm que experimentar, tocar na imagem que a gente temos do Santo Cristo. Eles têm que ver, eles têm que trabalhar, têm que montar as barraquinhas, têm que fazer tudo. Para eles verem como é que se trabalha e a fé de onde é que está. E a gente temos o que eu faço é muitas orações ao Senhor Santo Cristo, e eles querem fazer parte disso. Eu olho para eles e eles estão envolvidos nessa parte, que é a parte mais principal, aquela fé. E graças ao poder do Senhor Santo Cristo, a gente tem muito devotos e irmãs que estão entrando, que está acontecendo tudo como deve ser. Como é que é o vosso ano, o vosso calendário? Quais são as vossas celebrações? Que festas, se calhar fazem festas também de angariação de fundos? Como é que é um ano na Irmandade do Senhor Santo Cristo em Brampton? A gente temos pelo menos 3 jantares, onde temos que fazer angariações de fundos para essas grandiosas festas, mas também no verão a gente temos 2 ou 3 passeios. Às vezes a gente vamos para a América para ver o Espírito Santo, as festas do Espírito Santo. Só a gente estamos sempre envolvendo a comunidade, para estar envolvidos com a gente. E isso também é muito importante, da gente ter a nossa comunidade, juntamente com a nossa Irmandade, e a nossa paróquia, a nossa igreja, e assim vai-se formando
uma fé mais forte em todos. Então não são atividades da Irmandade, são atividades que vocês pretendem juntar todos os açorianos, toda a comunidade açoriana que está na vossa zona de residência. Sim, é muito importante para mim, e não só para a nossa paróquia, mas para todos. A gente temos que estar todos envolvidos para dar certo, para criar ainda mais força às nossas festas, que hoje eu posso dizer que são as maiores no Canadá e no Norte da América. Como é que são celebradas? Qual é o programa que vocês preparam para estas festas? Quando é que são assinaladas? Quando é que são celebradas? E o que é que vocês fazem? Uma vez que não há o Santuário do Senhor Santo Cristo, não há o Convento da Esperança, portanto, imagino que tenham celebrações mais particulares, mais vossas. Nossas festas são durante a segunda semana de setembro. Quando isso começou, os nossos padres falaram comigo e perguntarem o que é que achava a melhor altura. Naquele tempo, e continuam, mas são um bocadinho mais fracas, as festas em Toronto, Kingston e Montreal. Mas para não ser na mesma altura, em maio, para não ser em cima de umas das outras as mesmas festas, eu então decidi a fazer as últimas festas que fechem as festas, só em setembro. O que a gente faz diferente, um bocadinho diferente, que eu achei que era muito importantíssimo, é fazer na sexta-feira o dia do doente, o dia do velhinho. Só por causa que eles são velhinhos, eles pertencem e a gente nunca se pode esquecer deles. E o que a gente faz? A gente vai buscar os lares, que há muita gente que infelizmente que estão sozinhos e não tem famílias para trazer para a nossa igreja. E a gente vai-nos buscar aos lares, às suas casas, que não tem ninguém para trazer, e a gente traz para a nossa igreja, para a nossa missa especial, que é a missa do doente e dos velhinhos. É uma cerimónia muito importante a mim, mas também especialmente a eles. No sábado a gente temos a mesma coisa aqui, como aqui em São Miguel, a mudança, e no domingo a grande procissão que a gente temos. A gente temos muita multidão que vem de Kingston, vem de Toronto, vem de Montreal, e também a gente traz bandas filarmónicas fora da nossa cidade, e, como já disse várias vezes, o poder do Senhor Santo Cristo. Como é que se pode caracterizar esta fé à distância do Senhor Santo Cristo? Esta fé à distância já vem de muitos anos. Eu fui criado com meu pai e meus tios a ver as festas em Toronto. E quando eu comecei a ver isso com eles, eu tinha sempre uma coisa que eu sentia dentro. Não sabia que era pequeno, mas hoje já sei o que é que eu tinha, me sentia, já sei realmente o que eu tinha para o futuro. Como estávamos a falar há pouco, à distância é mais difícil de passar o sentimento das festas do Senhor Santo Cristo aos mais novos. Já estão cá há alguns dias, muitos desses irmãos da Irmandade já estão cá também. Como é que tem acompanhado este testemunho deles para as festas aqui em Ponta Delgada? Estão muito felizes, estão muito contentes, estão vendo tudo, estão vendo essa grande multidão. Não se pode comparar as nossas para cá, e eles estão, com toda a certeza, muito felizes de ver, e eles vão ter a grande oportunidade, que isso é uma das coisas que era muito importante a mim, era para eles terem o prazer e o orgulho de levar o Senhor Santo Cristo. E é isso que vai acontecer. Quantos são os que vão levar da Irmandade? Vão 18, vão levar o andor, e os outros também vão ter o prazer também de levar as lanternas. Também o que é muito importante é que também a gente vai fazer parte da vigília durante a noite de domingo, da meia-noite até às 6 da manhã, onde 4 membros em cada hora vão fazer honra de guarda ao Senhor Santo Cristo. Isto vai ser muito importante também, eles saberem aquela hora, sozinhos ali,
pensar o que estão fazendo. Isso é uma coisa que é muito importante à gente todos. Como é que tem sido, já referiu que esta ligação da criação da Irmandade surgiu no tempo do Monsenhor Agostinho, como é que tem sido agora com um novo reitor, já há alguns anos, com um novo reitor no santuário, como é que tem sido a ligação do reitor do santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a Irmandade em Brampton? Não tenho palavras de agradecer ao Senhor Cônego Adriano Bosch. A gente já tivemos o grande privilégio dele assistir às nossas festas. Simplesmente só quero agradecer de fundo do meu coração tudo o que ele já tem feito para a gente. Eu só quero dar sempre um abraço quando eu vejo, para dar essa grande oportunidade. E também tenho que agradecer o provedor, o Sr. Carlos Faria Maia, também que fez muita coisa para acontecer, muita beleza para a gente. Como é que tem sido o convívio com as duas Irmandades? O que eu tenho só que dizer, tem corrido tudo das maravilhas, de um lado ou do outro. É só simplesmente muito obrigado a cada um deles. Este ano oferecem a capa ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Já disse em diversas entrevistas que tinham um bocadinho de cada um de vocês naquela capa. Em termos de desenho, de concepção, o que é que quiseram passar nesta capa? Quem é que a desenhou? Quem é que a concebeu? Quem é que a costurou depois? As ideias foram de cada um bocadinho de membro da nossa comissão. E também juntamente com as senhoras daqui da Vila Franca, onde a gente tivemos ideias e desenhos para trás, para a frente. Como é que à distância se envia um desenho de uma capa para ser feita aqui? Como foi e-mails para trás, para a frente. E vinha aqui também 2 vezes ou 3 vezes durante aquele ano, só para falar também com elas. Tem um simbólico em cada coisinha daquela capa, mas também quero dizer que só por causa que a nossa Irmandade comprou essa capa para oferecer ao Senhor Santo Cristo, mas também aquela capa representa o povo de Brampton, porque sem o povo, sem as forças deles apoiar as nossas festas, a gente também não tinha festas. Só eu também quero agradecer ao povo em geral de Brampton para apoiar, sem eles também não podia haver essas festas. E há quanto tempo está pronta esta capa? Foi agora, recentemente, ou porque tivemos algum tempo de pandemia pelo meio, portanto a ideia de oferecer a capa ao Senhor Santo Cristo já é pré-pandemia. Como é que foi este processo? Ela já está feita há 2 anos. Era para entregar e depois aconteceu o Covid, como todos nós sabem, e então avançou à frente e este ano então é que vai sair. Como é que estão os corações dos irmãos há algumas horas da mudança? É esta hora que estamos a gravar esta conversa, porque depois a Irmandade vai ficar toda muito ocupada nos próximos 2 dias. Como é que já esteve reunido com eles? Vai voltar a reunir agora às 3. Como é que estão os corações de todos estes irmãos de Brampton? Eu não tenho vergonha de dizer, mas homens com 60 e tal, lágrimas hoje, eu vi eles a chorar. Com os seus corações cheios do Senhor Santo Cristo. E consolo-me olhar para esses homens, já abraçamos várias vezes, individualmente, e eu é só simplesmente agradecer ao Senhor Santo Cristo. Que sonhos é que tem para esta Irmandade que ainda não conseguiu concretizar? Tem projetos que ainda não concretizou? Gostaria? A gente, isso foi um step que eu queria fazer, era introduzir e trazê-los cá a São Miguel para fazer parte dessas grandiosas festas. O que a gente temos para o futuro é a nossa paróquia, a gente quer trazer ou fazer umas portas da cidade, uma réplica aqui das portas da cidade. Só é isso o nosso futuro também que a gente quer fazer na nossa cidade. Esta Irmandade tem maioritariamente miquelenses ou temos de pessoas de outras ilhas também? Mas a gente temos uma mistura. A gente temos 4 membros do continente e várias partes dos Açores e temos tudo uma mistura. A gente peguem
juntem-se e tornam-se uma família. Não se importa de onde eles forem, estão todos bem convidados com a gente. Agora, quando regressarem, quais são as iniciativas seguintes no vosso calendário? Agora a gente temos em julho, a gente estamos a agregação de fundos outra vez, num jantar, e vamos começar já em meados de agosto as nossas preparações para as nossas festas. Estes jantares convívio contam com animações, com espetáculos? A gente temos espetáculos, grandes cantores vêm de fora, como é costume, temos danças para divertir, isso também faz parte das festas. A gente traz um bocadinho de tudo, só uma mistura de tudo e do melhor. Guido, que mensagem quer deixar aos irmãos e a todos aqueles que estão em Brampton e que não puderam vir a Ponta Delgada a estas festas este ano? Simplesmente quero agradecer, como eu continuo sempre a agradecer, o nosso povo de Brampton. Eu sei que já pedirem muita coisa e já também rezei para vocês todos e continuo sempre a rezar para vocês todos e por nós todos. E como também digo, continuo a dizer, viva o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Muito obrigada, Guido Pacheco. Um grande beijinho para si e para todos os irmãos desta Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton. Obrigada pelo trabalho que fazem além mar, porque o Senhor Santo Cristo está com todos, independentemente da geografia. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Prazer, grande prazer. Obrigado. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.